Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. É um gesto simples para você, porém muito importante para mim. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro e faça parte do clube de canais. Veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. O Kanye espreguiçou-se ao perceber que o sol já estava se pondo. A luz suave do fim da tarde banhava a paisagem ao redor de Venturosa. E uma sensação de calmaria invadia o ambiente, quase como um prelúdio de algo mais sombrio. Ele saiu da caverna e, com passos silenciosos, dirigiu-se até o restaurante local, que, embora fechado, o dono sempre deixava uma garrafa de água sobre uma das mesas do lado de fora. Ele pegou a garrafa sem pressa e começou a caminhar pela estrada, enquanto o céu lentamente se tingia de roxo e laranja. À medida que a noite descia sobre a cidade, a tranquilidade natural parecia ceder espaço a uma presença invisível, mas carregada de maldade. O Kanye, que mantinha uma aparência humana à luz do dia, sentia a transformação se aproximar ao cair da noite. Escondido nas sombras de uma cabana abandonada no coração da mata, ele iniciou o ritual que antecedia a sua metamorfose. Com movimentos mecânicos, despiu-se de seus trapos. Ele organizou os poucos itens que carregava, uma velha sacola de couro desbotada, de onde retirou um pó negro, feito de ervas secas e ossos triturados. Ele desenhou um círculo no chão de terra, traçando com precisão um símbolo de seu pacto infernal. No centro do círculo depositou uma vela negra, acendendo-a enquanto murmurava palavras em uma língua proibida. Cada sílaba era um chamado às forças malignas que permeavam sua essência. A transformação começou lenta, mas inevitável. Uma dor aguda percorreu seu corpo, arrancando-lhe um grito abafado. Ele caiu de joelhos, as mãos que logo se tornariam garras, cravando-se no chão. Seu corpo inteiro começou a convulsionar, enquanto seus ossos estalavam, movendo-se de forma antinatural. A pele outrora humana começou a se rasgar, revelando um denso pelo negro que brotava por toda a sua extensão. Seus olhos, agora incandescentes de um brilho vermelho demoníaco, contrastavam com a escuridão crescente ao seu redor. O Kanye tentava respirar, mas a transformação era brutal. Sua boca se alongou, convertendo-se em um focinho cheio de dentes pontiagudos. Os seus gritos de dor logo deram lugar a rosnados baixos e ameaçadores. O ritual consumia, transformando-o em uma criatura bestial e feroz. Quando a dor finalmente cessou, ele se ergueu sobre suas patas, agora dotadas de garras afiadas e poderosas. O humano que ele fora havia recuado completamente, cedendo espaço a um ser movido por instintos primitivos e um desejo insaciável de caça. A vela negra que queimava intensa no centro do círculo apagou-se de repente, como se tivesse cumprido seu propósito. A fera soltou um uivo estrondoso, que ecoou pela noite como um aviso sombrio para todos que ainda vagavam pelas ruas de Venturosa. O Kanye, agora em sua forma completa, emergiu da cabana com movimentos ágeis e silenciosos, sua presença ameaçadora se espalhando pela mata. Cada passo que dava era um prenúncio de violência, e o cheiro do medo e da carne humana o guiava. A noite em Venturosa pertencia ao Kanye.
Sua fome, intensificada pela escuridão, era implacável, e a cidade, envolta em um manto de silêncio e apreensão, aguardava o predador que agora percorria suas sombras. A transformação estava concluída. A caçada havia começado. Enquanto isso, na Vila Bacurau, a equipe de peritos criminais chegou no local com uma seriedade silenciosa, refletindo a gravidade da situação. Antes de qualquer ação, vestiram seus trajes de proteção, luvas, máscaras e roupas especiais, garantindo a preservação da cena e a integridade das evidências. A atmosfera densa e carregada de expectativa se intensificava com cada passo deles. Ninguém dizia uma palavra além das instruções necessárias, e o único som que se ouvia era o crepitar das fitas de isolamento sendo fixadas ao redor do perímetro. Aquilo era mais do que apenas um crime brutal. Havia algo profundamente perturbador naquela disposição macabra. O fotógrafo forense, já familiarizado com a rotina, posicionou sua câmera e começou o registro metódico da cena. Os cliques ecoavam pela mata silenciosa, enquanto ele capturava cada detalhe, desde as fotografias de grande plano, que mostrava a totalidade do cenário, até os close-ups, que focavam nos restos mortais e em qualquer sinal de evidência. Um vídeo contínuo foi gravado, documentando a cena exatamente como havia sido encontrada, sem qualquer interferência. Os outros peritos se concentravam em observar a cena com olhos clínicos, ainda que a tensão fosse palpável. A disposição dos restos humanos e dos outros objetos presentes no local revelava uma violência meticulosa, quase ritualística. A localização dos corpos, o estado de decomposição avançada, a forma como os ossos pareciam ter sido cuidadosamente depositados. Tudo sugeria que aquilo não era apenas um ato de violência descontrolada, mas algo mais planejado, mais sinistro. Dr. Almeida, o chefe da equipe, observava com uma mistura de profissionalismo e desconforto. Sua experiência em casos extremos não o preparava para o que via ali. Isto não é trabalho de um assassino comum, pensou, enquanto ordenava à equipe que começasse a coletar as primeiras amostras. Fernanda, a antropóloga forense, se ajoelhou ao lado dos restos, mantendo uma postura cuidadosa. Com pinças nas mãos, ela começou a recolher fragmentos de ossos e tecidos, cuidadosamente etiquetando cada amostra com sua localização exata. Sua respiração era controlada, mas o peso do cenário fazia com que ela precisasse de tempos em tempos parar para respirar fundo. Em meio à brutalidade, ela observava os detalhes, o modo como os ossos estavam quebrados, o tipo de força que havia sido empregada. Tudo indicava que quem ou o que havia feito aquilo não era apenas brutal, mas meticuloso. Ao redor, outros membros da equipe continuavam seu trabalho. O solo ao redor foi escavado com cuidado, com amostras coletadas para análise de substâncias biológicas. O entomologista forense chegou logo em seguida, examinando os insetos que cobriam os restos. A estimativa de tempo de morte dependia agora da análise que ele faria. Enquanto isso, um especialista em padrões de sangue avaliava as manchas nas proximidades. O padrão de dispersão indicava violência extrema, com respingos que sugeriam um ataque feroz e repetido. Marcos, o técnico de cena do crime, fazia medições precisas e desenhava um esboço detalhado da cena. Ele observava atentamente a disposição de cada evidência, os corpos, objetos e sinais no chão, enquanto as fitas métricas traçavam a distância entre cada ponto relevante. Há algo de errado aqui, murmurou para si, sentindo a estranheza daquele cenário macabro.
A precisão com que as partes estavam dispostas sugeria uma inteligência perversa por trás do ato. Enquanto as evidências eram coletadas, as expressões dos peritos revelavam um misto de concentração e desconforto. Era um caso que testava os limites de suas habilidades e, talvez, de sua compreensão. Os restos seriam enviados ao laboratório para análise de DNA e as amostras de tecido seriam examinadas para a presença de toxinas ou de substâncias que pudessem fornecer pistas adicionais. Quando a coleta finalmente se aproximava do fim, a cena seria liberada para que o detetive Davi Caldas, que aguardava a distância com sua equipe, pudesse começar sua parte da investigação. Davi, experiente e sagaz, sabia que esse não era um caso ordinário. Observando os peritos, ele imaginava as perguntas sem respostas que surgiriam das análises, mas estava determinado a seguir cada pista fornecida por eles. A tensão pairava no ar, silenciosa e persistente, enquanto a noite envolvia a mata ao redor. O que quer que houvesse acontecido naquele lugar não era fácil de decifrar, nem de esquecer. A noite havia caído completamente sobre Venturosa, e a escuridão densa da mata era quebrada apenas pelos potentes refletores, alimentados por um gerador portátil, que vibrava ao longe, lançando sua luz artificial sobre a cena do crime. O barulho constante do gerador era o único som contínuo no ar, além do leve murmúrio dos peritos, que ainda trabalhavam com precisão e serenidade. A atmosfera estava carregada de tensão, uma sensação palpável de desconforto e urgência. Foi então que um uivo longe e profundo ecoou pela mata, vindo de uma distância que parecia incerta, mas certamente perto o suficiente para ser ouvido por todos. O som cortou o ar, penetrando a concentração dos peritos e policiais. Imediatamente, como se em um movimento sincronizado, todos pararam o que estavam fazendo. O silêncio súbito que se seguiu foi esmagador, quebrado apenas pelo ronco do gerador e a leve brisa noturna que balançava os galhos das árvores ao redor. O frio não era apenas físico, mas psicológico. Um arrepio percorreu as espinhas de todos os presentes. A brutalidade da cena que investigavam, os corpos dilacerados, os sinais de violência extrema, já havia deixado todos inquietos. Agora, com o uivo misterioso ecoando pela escuridão, a sensação de algo sobrenatural era inescapável. Os boatos sobre criaturas bestiais, que muitos tentavam ignorar ou descartar como superstição, estavam presentes na mente de todos, e para alguns, esses boatos não eram apenas lendas. O detetive Davi Caldas, já acostumado àquelas histórias desde a infância, sentiu seu coração acelerar. Ele era um dos poucos que acreditavam nos murmúrios que circulavam pela cidade sobre criaturas da noite. Aquele uivo o trouxe de volta à realidade com uma força avassaladora. Se uma dessas criaturas realmente aparecer aqui, pensou ele, será uma carnificina. Escondendo seu nervosismo sob um tom de autoridade firme, Davi ergueu a voz para a equipe. Vamos agilizar isso, pessoal. Está ficando tarde e todos querem sair daqui o quanto antes. Ele tentava disfarçar a preocupação, mas os olhares trocados entre os peritos revelavam que muitos sentiam o mesmo. Mesmo que não dissessem em voz alta, o medo estava presente, crescendo com a noite que avançava. O ritmo do trabalho aumentou, os movimentos tornando-se mais rápidos e precisos. Ninguém queria prolongar aquela situação, não com o uivo ainda ecoando em suas cabeças. Davi, mais ciente do perigo do que os demais, organizou seus policiais em um perímetro próximo à faixa de isolamento, aumentando a vigilância. Ele sabia que manter os peritos seguros era uma responsabilidade, e com a tensão no ar, não podia se dar o luxo de subestimar a ameaça. Fiquem atentos.
Disse ele aos policiais, sua voz baixa mas firme. Qualquer movimento suspeito na mata, qualquer som que não seja de nós, atire primeiro e pergunte depois. Os policiais assentiram, suas mãos já segurando as armas com mais força do que antes, e os olhos varrendo a escuridão além da luz dos refletores. O farfalhar das folhas ao vento agora parecia mais sinistro. Cada sombra na mata poderia estar escondendo algo. O medo, antes apenas um sussurro, agora estava claramente presente nos corações de todos ali. Os minutos se arrastaram e a sensação de vulnerabilidade aumentava. O som dos peritos embalando as evidências, o estalo das pinças e o barulho dos sacos sendo selados, tudo era feito com mais rapidez. Era como se cada segundo ali fosse perigoso demais para ser desperdiçado. Davi mantinha os olhos fixos na mata. Sua mão tremia levemente ao segurar a arma. Não de covardia, mas da consciência de que, se aquelas histórias fossem verdadeiras, eles estariam frente a frente com algo além do que a lei humana poderia controlar. A tensão era quase insuportável, e ele não podia evitar pensar no pior. Se o que os boatos dizem for real, Venturosa jamais será a mesma. A cena era uma combinação de horror e urgência. As sombras ao redor pareciam se mover com vida própria, e o uivo que ecoara minutos antes ainda reverberava na mente de todos. Aquele uivo não pertencia a nenhum animal conhecido. Era algo mais, algo antigo. Daniel acordou de repente, seu corpo reagindo, antes mesmo de sua mente estar completamente desperta. O uivo que ecoara pela noite o puxara de seu sono profundo, como se fosse um alarme em seu próprio sangue. Ele se levantou rapidamente, vestiu uma camisa com pressa e saiu para a varanda. Os pés descalços, mal fazendo barulho no piso. A brisa noturna soprava suave, mas havia algo estranho no ar. Seus sentidos de Lupino estavam em alerta, aguçados. Ele fechou os olhos por um momento e farejou o ar, tentando captar qualquer coisa fora do normal. Após alguns segundos, o vento trouxe o cheiro inconfundível de carniça e morte. Um odor podre que invadiu seus pulmões como uma lembrança repugnante. Ele conhecia aquele cheiro. Era o cani, mas estava longe ainda, escondido nas sombras da mata. Daniel relaxou os ombros por um breve momento, aliviado por saber que o demônio ainda não estava tão perto. No entanto, ele sabia que era apenas uma questão de tempo. Voltando para dentro da casa, viu Elisa sentada na cama, concentrada, os fones nos ouvidos enquanto digitava no computador, provavelmente escrevendo algo, como ela costumava fazer nas noites tranquilas. Por um instante, Daniel a observou. Uma mistura de preocupação e culpa pesando sobre seus ombros. Ele sabia que deveria caçar o cani, enfrentá-lo, antes que o demônio se aproximasse mais. Mas também sabia que não podia deixar Elisa sozinha. Mesmo com as proteções ao redor da casa, não queria arriscar. Respirando fundo, Daniel sentiu o dilema apertar seu peito. A responsabilidade de proteger sua casa e a necessidade de enfrentar o mal lá fora o dividiam. Ele decidiu que enquanto o cheiro do cani estivesse distante, ele ficaria. Mas se a criatura se aproximasse mais, ele a confrontaria. Deixaria que o instinto lhe guiasse como sempre. Enquanto isso, a cena na mata tomava um rumo ainda mais sombrio. Os peritos criminais que haviam quase terminado a coleta de evidências foram abruptamente interrompidos por um cheiro horrível que surgiu sem aviso. Era um fedor sufocante, nauseante, como se algo estivesse apodrecendo há dias. O odor encheu o ar denso e pegajoso da noite, atingindo os pulmões de todos como uma onda tóxica. Alguns peritos trocaram olhares desconfortáveis.
Outros levaram a mão ao nariz, tentando bloquear o cheiro insuportável. O detetive Davi Caldas, no entanto, sentiu algo mais profundo. Não era apenas o cheiro de carniça. Era uma sensação que crescia dentro dele. Uma certeza incômoda que o fazia suar frio. O uivo e agora o cheiro. Tudo parecia errado, como se uma voz dentro de si estivesse gritando que a fera das histórias antigas, aquela que todos temiam e riam ao mesmo tempo, realmente existisse. Seu coração batia mais rápido. Ele olhou ao redor, os olhos atentos para qualquer movimento, mas a escuridão além dos refletores era espessa e impenetrável. A claridade artificial fazia as sombras parecerem mais ameaçadoras, criando um contraste desconfortável entre a cena iluminada do crime e a escuridão densa da mata ao redor. "Fiquem atentos", Davi gritou para os policiais que estavam de guarda. "Armas à mão, algo não está certo." Os policiais já tensos sacaram suas armas, mantendo os olhos fixos na borda da escuridão. Não era só o cheiro que os incomodava, era a sensação avassaladora de que estavam sendo observados. Mesmo sem ver nada, cada um ali podia sentir o medo crescendo, uma presença que permeava o ambiente como uma sombra invisível. O Cani estava se aproximando. Ele farejava o medo que emanava do grupo. O cheiro do terror crescente era como um banquete para ele. Invisível, movia-se entre as árvores, espreitando. O som das folhas farfalhando parecia mais alto do que deveria, e o silêncio após o uivo era ensurdecedor. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas o som pesado das respirações e o ruído metálico das armas sendo seguradas com mais força. O desconhecido se tornava quase palpável, alimentado pelas histórias sussurradas de geração em geração. Venturosa tinha seu lado sombrio, e esta noite ele se revelava mais presente do que nunca. Mesmo os que tentavam manter a lógica e a razão sabiam no fundo que algo não estava certo. O som de algo grande se aproximando pela mata fez o coração de todos ali acelerar. Era um som inconfundível, galhos sendo quebrados, folhas sendo esmagadas sob patas pesadas. O cheiro de carniça já dominava o ar, enojando e alertando os sentidos de cada um. A inquietação começou a se espalhar pelo grupo, misturada ao medo silencioso. Dr. Almeida, sempre cético e prático, caminhou com passos hesitantes até o detetive Davi Caldas. Ele podia ver no rosto do detetive uma tensão que ia além do habitual para uma cena de crime. "O que está acontecendo, Davi?" Almeida perguntou, a voz baixa, mas carregada de preocupação. "Dá para ver na sua cara que você sabe do que se trata." Mais galhos estalaram na escuridão ao redor, o som se aproximando como um aviso. Davi olhou para o médico, a seriedade no rosto apenas aumentando a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. "O senhor acredita no sobrenatural, doutor?" Davi perguntou com um tom de desafio, os olhos fixos na escuridão que envolvia a clareira iluminada. "Se não acredita, acho que hoje vai rever seus conceitos. O assassino acabou de voltar à cena do crime." Os peritos criminais, que até então mantinham o nível de controle, se sobressaltaram com as palavras de Davi. Marcos, um dos policiais mais experientes, engatilhou sua arma, seus olhos varrendo a escuridão. Um a um, os outros policiais seguiram seu exemplo, mas a tensão nos ombros de todos era evidente. De repente, um rosnado gutural e feroz ecoou pela mata, como um aviso sombrio. A coragem de muitos fraquejou diante daquele som, e o medo começou a dominar. Logo, o som de algo grande correndo em volta deles aumentou a sensação de pânico. Era rápido, ágil, como um predador cercando sua presa. Fernanda e Sofia, as duas peritas mais jovens, estavam apavoradas no centro do grupo, protegidas por Davi, Almeida e Marcos.
Elas mal conseguiam respirar, seus olhos arregalados, fixos na escuridão além dos refletores. Isso não foi um animal comum, murmurou Fernanda, lembrando-se do estado em que encontraram os restos humanos. Sabia que aquilo não fora obra de um ser humano, mas também se recusava a acreditar nos boatos que circulavam pela cidade. As marcas de mordidas que observaram eram grandes demais, até mesmo para uma onça. Sofia assentiu, a voz falhando ao tentar falar. Mas então, que? Antes que pudessem completar, mais uma vez o som da criatura correndo em círculos ao redor deles ecoou na mata. O rosnado estava mais alto, mais próximo, e a tensão no ar era sufocante. Alguns policiais começaram a suar frio, os olhos nervosos buscando qualquer movimento, até que de repente o desespero tomou conta. O primeiro tiro foi disparado, e logo outros seguiram, suas balas perfurando a escuridão à frente, tentando atingir o invisível. Parem! Davi gritou, tentando controlar o pânico, mas suas ordens foram abafadas pelo som dos tiros e pela batida apressada dos corações. Então, de repente, o silêncio tomou conta. A fera parou de correr. Todos podiam ouvir a respiração pesada da criatura próxima, mas ainda invisível. Fernando observava atentamente o padrão dos movimentos e em um sussurro trêmulo falou: "Ele está nos testando, brincando com o nosso psicológico." Davi, com os olhos fixos no horizonte negro, assentiu lentamente. "Eu diria que está conseguindo", respondeu, sentindo a fraqueza na voz de seus colegas. Foi então que o uivo veio, um som tão aterrador que fez os ossos de todos tremerem. Era alto, poderoso e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Alguns dos policiais gritaram de medo, outros taparam os ouvidos, desesperados para bloquear o som. O uivo reverberou por toda a clareira, afundando profundamente na mente de cada um. A tensão se rompeu quando o cani emergiu da escuridão. A criatura gigantesca e hedionda rompeu a fita de isolamento com um salto feroz. Sua aparência era algo tirado dos pesadelos. Garras afiadas e olhos que brilhavam com um vermelho infernal. Ele se movia com uma força e agilidade sobrenaturais, um predador muito além da compreensão humana. O pavor foi instantâneo. Os policiais que deveriam atirar ficaram paralisados, suas mãos tremendo e as armas abaixadas, incapazes de reagir diante daquela visão. Antes que alguém pudesse reagir, o cani atacou. Com uma patada brutal, rasgou a garganta de um dos policiais, o sangue jorrando antes mesmo de ele conseguir gritar. Outro policial foi agarrado pelas pernas e arrastado para a escuridão em um movimento rápido e predatório, seus gritos de horror ecoando na noite até desaparecerem na vastidão da mata. O silêncio que se seguiu foi sufocante, quebrado apenas pelo choro suave de Fernanda e Sofia, cujos corpos tremiam de terror. O detetive Caldas, sentindo o peso do medo em todos ao seu redor, soube naquele momento que a batalha ali não era apenas física. Aquela criatura demoníaca estava jogando com suas mentes, e o terror era a sua arma mais letal. Daniel levantou-se do sofá que ficava na varanda, o peito subindo e descendo rapidamente com a respiração pesada. O uivo que ecoava pela noite não deixava dúvida. O cani estava atacando. Seu coração acelerava com a certeza de que a criatura estava solta, caçando. Ele lançou um olhar para dentro de casa e viu Elisa vindo em sua direção. Ela parou de repente ao perceber a expressão tensa e feroz no rosto dele. Sem hesitar, Daniel caminhou até o portão e fechou com força. As palavras saíram rápidas, com um tom de urgência. Tranque tudo, apague as luzes e não saia de casa. Nem que sua vizinha lhe chame, não saia.
Elisa, assustada com o brilho feroz nos olhos de Daniel, obedeceu. Ela correu até o portão já pegando os cadeados, mas o medo não deixava ficar em silêncio. Viu Daniel se afastando, indo na direção do outro portão, e perguntou, a voz tremendo, "Onde você vai?" Daniel virou o rosto, o olhar determinado. "O Cani está caçando, e a polícia ainda está na mata. Não posso ficar aqui sabendo que pessoas estão morrendo." Quando ele se preparava para fechar o portão e sair, Elisa, tomada de preocupação, foi até ele e segurou seu braço com força. "Tome cuidado", disse ela, a voz quase um sussurro, o medo evidente em cada palavra. "E volte inteiro, por favor." Por um breve momento, Daniel olhou nos olhos dela. A intensidade do momento o puxou para mais perto. E antes que ele percebesse o que fazia, a puxou para um beijo. Foi rápido, mas cheio de sentimentos, que os dois não podiam mais ignorar. O beijo trouxe um calor ao coração de Elisa, que respondeu imediatamente, apesar do medo que sentia. Quando ele se afastou, os olhos de Elisa estavam marejados, o coração dela batendo forte. Daniel então a beijou na testa, suave e carinhoso, antes de soltar o portão e mandar que ela o trancasse. Elisa ficou observando, o peito apertado de preocupação, enquanto Daniel se afastava pela rua escura, até ele desaparecer na mata. Ela trancou o portão com mãos trêmulas, e enquanto colocava os cadeados, sentiu a fria sensação de que algo terrível estava para acontecer. Na escuridão da mata, Daniel caminhava determinado, seu corpo já sentindo a proximidade da transformação. Ele se embrenhou na vegetação densa, afastando galhos e folhas, até encontrar uma clareira isolada, onde a luz da lua conseguia atravessar as copas das árvores. Ali ele parou, respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. O uivo distante do Cani ainda ecoava em sua mente, mas ele precisava focar em sua própria fera. Ele tirou suas roupas, as deixando dobradas cuidadosamente no chão, e então sentiu o primeiro sinal, a aceleração dos sentidos humanos. Sua audição se intensificou, captando sons que antes eram impossíveis, o farfalhar de pequenas criaturas noturnas, o som abafado de passos distantes e até mesmo o eco dos gritos e tiros vindos de longe. Seus olhos começaram a se adaptar à escuridão com uma clareza que nenhum humano poderia alcançar. Foi então que a dor começou. Ela veio profunda e penetrante, como se cada célula do seu corpo estivesse sendo rasgada de dentro para fora. Daniel caiu de joelhos, as mãos cravando no solo com força, os dedos transformando-se gradualmente em garras afiadas. Um rosnado baixo e gutural escapou de sua garganta, enquanto os músculos de seu corpo se expandiam e contraíam em um ritmo descontrolado. A pele de Daniel se esticava e os pelos prateados começaram a brotar, cobrindo cada centímetro de seu corpo em uma camada densa e grossa. O suor que antes escorria pelo seu corpo agora evaporava quase que instantaneamente, enquanto o calor da transformação consumia suas energias. Seus ossos estalavam em uma sinfonia macabra, rearranjando-se em uma nova forma. As pernas alongaram-se, os braços tornaram-se poderosos e as garras que agora substituíam suas unhas eram como armas prontas para o combate. A coluna vertebral se curvou, fazendo Daniel se agachar por um instante, como se o peso da transformação fosse demais para suportar. Mas logo ele se levantou novamente, mais forte, mais feroz. Sua postura híbrida de homem e lobo, mostrando o poder latente dentro dele. Por fim, o rosto foi o último a se transformar. Sua mandíbula se alongou, os dentes tornando-se presas afiadas que poderiam cortar carne e ossos com facilidade.
Seus olhos, antes humanos, agora brilhavam com uma luz amarela intensa, selvagem e cheia de fúria. As orelhas pontiagudas se moviam independentemente, captando qualquer som ao redor com uma precisão assustadora. A transformação estava completa. Daniel ergueu-se sobre suas patas, sentindo a energia selvagem correr em suas veias. O poder do lupino o dominava, e ele sabia que estava pronto para a batalha. Ele olhou para o céu e soltou um uivo profundo e ressoante, um som carregado de força e determinação, anunciando sua presença na mata. O som ecoou entre as árvores, um chamado de guerra. Elisa, agora deitada na cama, encolhida entre os travesseiros, ouviu o uivo. Mesmo sabendo que pertencia a Daniel, não conseguiu evitar o arrepio que percorreu sua espinha. Ela fechou os olhos com força, abraçando os travesseiros com mais intensidade, e em uma prece silenciosa, pediu a São Francisco que o protegesse naquela noite. Enquanto isso, na mata, Daniel estava mais alerta do que nunca. Cada som, cada cheiro, cada movimento na mata era captado por seus sentidos aguçados. Ele sentia o solo úmido sob suas patas, o vento frio contra seus pelos e a vibração da vida noturna ao seu redor. Mais do que isso, ele sentia a presença do cani. O inimigo estava próximo e a batalha estava prestes a começar. O instinto de proteção pulsava dentro dele, e Daniel sabia que o destino daquela noite dependia da força que agora corria em suas veias lupinas.